Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Nesta manhã de terça, peço que você abra a sua Bíblia para Filipenses capítulo 3. Eu vou ler o verso 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. O tema do nosso devocional, baseado nesse texto de Filipenses 3, 13 e 14, é deixando o passado para trás. Não sei de quem é esta frase, mas a achei muito interessante. Diz assim: remorso é o excesso de passado, ansiedade o excesso de futuro. Então viva o presente. E eu concordo plenamente com esta frase. Em Filipenses 3 e 13, o apóstolo Paulo disse que havia algo que estava se esforçando para fazer, esquecer-se das coisas que para trás ficaram. O versículo 13 que nós lemos. Posso imaginar então a angústia, muitas vezes, do apóstolo Paulo. Talvez ele tenha tentado corrigir erros do passado. Os irmãos conhecem a história de Saulo de Tarso, antes da sua conversão, perseguiu cristãos, consentiu na morte de cristãos, inclusive na de Estevão, açoitou muitos cristãos, inclusive quando Jesus o converteu, ele estava indo para Damasco perseguir cristãos. Então imagine se ele ficasse preso a isto, pensando com remorso de tudo que ele fez. Então o que o apóstolo Paulo fez para se ver livre desta culpa, depois que Jesus o converteu e ele agora estava em Cristo Jesus? Ele responde isso no verso 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele prossegue. O alvo dele agora é servir a Cristo. Ele agora está deixando o passado para trás. Se você quer viver bem, tirar o embaraço da sua vida, o peso dos seus ombros, então você precisa tomar duas atitudes, baseado nesse texto. A primeira é esquecer o passado. Esqueça o passado, aquilo que tem de ruim no seu passado. Deixar o passado para trás, entregá-lo a Deus. E só havia uma coisa a ser feita no seu dia a dia: viver para Deus. Atender agora ao chamado de Deus. Era isso que restava para Paulo, ou seja, era tudo de bom que Paulo agora podia e devia fazer. O problema de muitos irmãos é que estão presos ao passado e vivem então vidas infelizes e improdutivas. Há um ditado popular muito interessante que diz: fulano saiu do mato, mas o mato não saiu de fulano. Ou então, Beltrano saiu da pobreza, mas a pobreza não saiu de Beltrano. O que esta frase quer dizer? Tanto uma como a outra, que é a mesma, né? Que a pessoa muitas vezes permanece presa ao seu passado, às condições anteriores da sua vida, não se desligou ainda daquelas condições. O crente não pode permanecer preso ao passado, isso é prejudicial. 2 Coríntios 5:17 diz assim:
Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então deixe as coisas velhas para trás. Se Mateus fosse viver preso ao seu passado, não teria condições de ser um dos apóstolos de Cristo, pois ele foi um cobrador de impostos. Certamente ele defraudou muita gente, isso os cobradores de impostos daquela época faziam. Errou muito, mas ele não ficou preso a este passado. Ele recebeu realmente o perdão de Cristo. Se Pedro, o apóstolo Pedro, fosse viver preso ao seu passado, a negação de Cristo que ele fez a Cristo, ele ia viver com remorsos, tal qual Judas, que não teve condições de buscar o perdão de Deus e no seu remorso buscou o quê? O suicídio. Remorso não é algo bom, meus irmãos. Então vamos deixar as coisas vir no passado. O que é remorso? Eu peguei aqui a descrição e vou ler para os irmãos de remorso. Inquietação, abatimento de consciência que percebe ter cometido alguma falta, algum erro, arrependimento, remordimento, é remoer como um animal, né? Então veja que isso não é bom, ficar remoendo, tal qual o boi passa o dia comendo e à noite quando se deita ali, ao invés de dormir vai remoer aquilo que comeu durante o dia. Assim são pessoas, hoje não estão vivendo, estão remoendo o seu passado, presas ao passado, seja por uma ofensa que você fez a alguém e ainda hoje está presa a isso. Peça perdão se tem condições ainda de pedir, se essa pessoa está viva. Se alguém lhe ofendeu, perdoe essa pessoa, não viva remoendo isso. Pode ser um irmão que lhe ofendeu e você não está mais vivendo preso a isso. Pode ser um cônjuge infiel e você vive com ele, mas é como se não vivesse, porque ainda está preso àquilo, aquela infidelidade lhe consome, aquela traição. Então perdoe isso. Pode ser um filho que não lhe honrou. Se você vive magoado com isso ou magoada, deixe isso para trás. Um parente que lhe menosprezou, um amigo, deixe para trás e vá viver o presente. Um amigo que quando você precisou dele, lhe rejeitou ou não lhe socorreu, deixe isso para lá. Um dia desses, um colega veio ao meu gabinete para me pedir perdão. E eu fiquei sem saber o que era. Eu disse, perdão de quê? Não, porque eu lhe ofendi em tal tempo. Mas para mim não foi uma ofensa, eu já tinha deixado aquilo para lá, eu nem lembrava mais, mas para ele ainda estava lhe incomodando. Então ele veio acertar o passado, pedir perdão. Foi bom para ele, eu nem lembrava mais, mas para ele foi excelente. Então, deixe o passado para trás. Se há necessidade, conserte aquilo, peça perdão. Se não dá mais para consertar, entregue isso a Deus, deixe para trás e viva o presente. Esse é o primeiro ponto que nós falamos aqui, a atitude que você precisa tomar. Deixe o passado para trás. O segundo, só são 2 pontos, viva o presente e confie a Deus o seu futuro. Tem pessoas que não estão presas ao passado, mas estão ansiosas por causa do futuro, principalmente nesta época de epidemia. Como será quando isso vai terminar? E não estão vivendo o presente. Viva o presente, louve a Deus, confie em Deus no presente. Então Paulo diz em Filipenses 3:14, eu vou ler novamente: prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossiga para o alvo, confiando em Deus. Muitas vezes, preso ao passado que não pode mudar, você não vive. Ou esquecendo de viver o presente,
porque não confia em Deus o seu futuro. Tem pessoas que ficam pensando, como será o meu futuro? Como será a minha velhice? Como será a minha aposentadoria? Confie em Deus. Entregue nas mãos de Deus. Nós precisamos trabalhar sim, precisamos fazer a nossa parte sim, mas precisamos muito mais confiar em Deus. Em Isaías 61, verso 3 diz: a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê uma coroa em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, vestido de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. O problema é que, infelizmente, muitos irmãos querem manter suas cinzas. Está dizendo aqui que Deus vai ordenar que aqueles que choram em Sião se lhes dê uma coroa em vez de cinza. Em vez de estar louvando a Deus e alegre por pertencer a Deus hoje, por ter sido salvo, por ter Jesus como Senhor, como teu único Deus vive verdadeiro como seu Senhor, vive ainda preso ao passado. Deixe o passado para trás. Decida aceitar o perdão de Deus. Deus já lhe perdoou. Tem pessoas que ainda ficam pensando, será que Deus realmente me perdoou? Sim. Se você tem Cristo como seu Senhor e Salvador, Deus já lhe perdoou tudo. Todos os nossos pecados passados e futuros já foram perdoados. O crente não é para viver pecando. E o crente não tem prazer em pecar, mas Deus já nos perdoou tudo. Perdoou todos os seus erros, meu irmão, minha irmã. Então, deixe o passado para trás. Se Mateus tivesse ficado preso ao seu passado de desonestidade como coletor, ele não teria condições de ser um apóstolo de Cristo e escrever o evangelho maravilhoso que ele escreveu. Se Pedro tivesse ficado preso ao seu passado, remoendo aquele remorso, que já quer dizer isso, remoer, ou melhor, remoendo a sua culpa no remorso, ele não teria condições de ter escrito aquelas 2 maravilhosas cartas, de ter sido o líder que ele foi na fundação da igreja. Deixe o passado então para trás, deixe Cristo trabalhar em sua vida. Se o apóstolo Paulo vivesse preso ao passado, remoendo os seus erros, assassinatos, açoites, perseguição ao povo de Deus, ele não teria tido condições de ser este brilhante apóstolo que foi, teólogo excelente, escritor de 13 cartas do Novo Testamento, de ter servido tanto a Deus, de ter sido tão importante para a obra de Deus. Então, ele escolheu deixar o passado para trás. Eu vou concluir lendo este versículo de 1 Coríntios 1, 27 e 28. Diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir os fortes. Versículo 28. E Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são. Conclusão, meus irmãos, por isso, sacuda a poeira, meu irmão, minha irmã, esqueça seu passado, avance para o alvo que é Cristo, todo o resto irá passar, mas aquele que fizer a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João, e vou concluir agora lendo este versículo 2,17. Ora, o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deixe seus erros no passado, não fique remoendo isso, perdoe aqueles que lhe ofenderam, não deixe se transformar em mágoa, que depois vai findar se transformando
em ódio e prejudicar a sua vida. Deixe isto no passado e decida viver para servir a Deus, ter uma vida de alegria, porque você pertence a Deus, meu irmão, minha irmã. Que Deus lhe abençoe e vamos orar agradecendo a Ele. Santo e eterno Deus, Pai amado, te agradecemos porque o Senhor tem perdoado todas as nossas ofensas, todos os nossos pecados, e o Senhor tem nos dado uma nova vida em Cristo. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã, que o Senhor trabalhe na vida daquele irmão ou daquela irmã que ainda está presa ao passado, para que tenha uma vida plena em Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe para que não vivamos presos ao passado, mas que também não vivamos ansiosos pelo futuro, mas que possamos no presente descansar no Senhor. Este é o nosso pedido, esta é a nossa oração, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Tenham todos um bom dia.